Boa noite, Brasil! Boa noite, Pará! Aliás, alô, Pará! A voz única da arbitragem está entrando no ar, sempre com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus e, é claro, do nosso Senhor Jesus Cristo. É claro, como sempre, pedindo proteção a todos vocês, aos lares de vocês, que Deus possa abençoar com muita paz, com muita saúde, com muita felicidade e muita prosperidade. Vocês e, claro, os seus familiares. E hoje, mais do que nunca, não é programa Regra 18 não. Hoje, primeiro programa, como eu prometi para vocês, abrindo a janela da arbitragem e, é claro, com um convidado muito especial, que vocês já estão vendo aqui. É claro que nós estamos seguindo o protocolo de segurança, né? Mantendo a distância, não vão estranhar. É claro, nós temos que respeitar, afinal de contas, a pandemia ainda se encontra. Mas desde já, eu quero agradecer já a participação de vocês e dizer, claro, que o nosso convidado especial, filho de Santarém, santareno, Jorge Brasil Mourão. Jorge Brasil, boa noite, muito obrigado pela você ter aceito o nosso convite. E é claro, vamos conversar muito. Tem muita história para contar. Um legado que deixou, uma carreira brilhante na arbitragem, paraense, também nacional. Tudo isso daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Jorge Brasil Mourão. E vocês, é claro, podem também mandar suas perguntas. Vocês podem ficar à vontade e interagir com a gente. Como sempre, vocês já sabem, Facebook, Kleber Ribas de Almeida com a letra K, tá? E com foto. Também já pode nos acompanhar lá no canal no YouTube, tá? Faça a sua inscrição. Regra 18 Ribas, beleza? Então tudo isso e muito mais para você. Vamos conversar também um pouco sobre a segunda divisão do Campeonato Paraense, que é amanhã. Brasil, amanhã, turma, mais uma grande cartada, ou dá ou desce, ou vai, ou então um abraço amanhã. Então, meus amigos, você já sabe, a partir de agora, abrindo a janela da arbitragem com Jorge Brasil Mourão, um dos grandes assistentes, bandeira no nosso período, hoje é assistente, um dos grandes assistentes que a arbitragem do Pará teve e também a arbitragem nacional. Mas antes de qualquer coisa, tem os aniversariantes do dia, inclusive tem parceiros nossos, hoje é aniversariante do Brasil, tem um grande amigo nosso que eu vou citar daqui a pouco, hoje no berço. E é claro, hoje é sexta-feira, filho. Sextou, início de final de semana. Isso quer dizer o seguinte, que daqui a pouco alguns de vocês vão lá para aquela água que passarinho não bebe, né? Afinal de contas, é sexta-feira. Bem, galera, lembrando mais uma vez, abrindo a janela da arbitragem com Jorge Brasil Mourão, você pode ficar à vontade, faça as suas perguntas e ele vai estar aqui para responder. Já chegando com a gente aqui, dando boa noite, o nosso querido Eduardo Cristal do Balirá, né? Quase eu erro o nome do homem, lá do Rio de Janeiro. Boa noite, sucesso para você também, muito obrigado pela audiência. Boa noite a todos, boa noite a todos os ouvintes do seu programa, e a gente está aqui para responder aquilo que você perguntar e contar algumas histórias do futebol paraense. Não só do paraense, como também onde eu passei, Santarém, São Paulo, e encerrei a carreira aqui. Tá certo aí, já deu boa noite dele, chegando aí. Paulo Xavier, boa noite, Kleber Ria, boa noite, um abraço, irmão, boa noite, muito obrigado pela audiência. E vocês podem ficar à vontade, se qualquer fazer perguntas aí para o nosso convidado hoje especial, Jorge Brasil Mourão, fique à vontade. Repito, uma das maiores expressões da arbitragem do Pará, que sal nacional, e diga-se passagem, eu vou logo adiantar para vocês, único assistente do Pará a trabalhar num jogo de seleção brasileira oficial. E daqui a pouco ele vai contar para vocês. Chegando com a gente, nossa Vila Futebol Pelado, um forte abraço. Alexandre Buquerque, que você conhece muito bem, grande fera, boa noite, Kleber, grande Brasil, tá mandando um abraço para você. Grande Alexandre. Bem, mas galera, antes de a gente começar a conversar com o Jorge Brasil, vamos aos aniversariantes do dia de hoje, vamos mandar os parabéns para eles, No berço hoje, meu amigo Capelão, alô Capelão, Fábio Ferreira, o homem do Tacacá Pai d'Égua, que diz passagem, qualquer dia desse eu vou lá com o Brasil, lá na Sacramento, tomar esse tacacá, um dos melhores tacacá desta cidade, viu Brasil? Do meu amigo Capelão, no berço, parabéns para você. O Antônio Jorge, rapaz, sabe o que é o Antônio Jorge? Nosso parceiro Jacozinho, filho do Jacó, rapaz, que agora tá, O Antônio Jorge, o Jacozinho, tá lá em Macapá, filho do nosso amigo Jacó, também tá no berço, parabéns, Jacozinho. O nosso querido amigo também, o Marco Antônio Vieira Silva, está no berço, parabéns para você.
Osimar Matheus, boa noite, meu amigo Gigi. É Gigi, é regra 18, é Kleber Rivas. E esse é Paysandu dos quatro encostados. Grande Osimar, boa noite para você, muito obrigado pela audiência. O Manuel Aguiar Moita, que o Brasil sabe quem é o Manuel Aguiar Moita, como você ele vai lembrar? Grande árbitro do Ceará, né, que também marcou época, um dos grandes. Aliás, depois do Manuel Aguiar Moita, o Ceará faz tempo que não mostra um árbitro do Brasil, Morando. Não faz tempo que o Ceará, o Manuel Moita foi um dos últimos. Foi. A maior expressão foi o Dacildo Mourão. Dacildo, sem sombra de dúvida. Eu estou me referindo ao Ducado Básico. O Dacildo Mourão, uma das melhores expressões, que diga-se passagem, o Dacildo Mourão está acompanhando o programa, daqui a pouco ele entra aí. Uma das maiores expressões da arbitragem do Ceará é Francisco Dacildo Mourão, árbitro FIFA, e logo depois veio o Manuel Moita, que foi dos grandes nomes da arbitragem cearense, e de lá para cá não surgiu mais ninguém. Grande Moita, parabéns para você, meu querido, muitas felicidades. A nossa queridíssima amiga internauta, a Jaqueline Said, também está no berço, parabéns para você. A Aline Oliveira, também no berço hoje, muitas felicidades. A Luna Sampaio, rapaz, também está no berço, parabéns para todos vocês. E o Ani Matfut, rapaz, foi uma dificuldade para falar esse teu sobrenome, mas eu estou tentando, vou repetir. O Ani Matfut é árbitro, sabe onde ele é árbitro? Lá da Zâmbia, tu acredita? Lá da Zâmbia, quer dizer, se eu não me engano, isso é África, né? É país africano, é isso? Eu acredito que seja isso. Se não for, daqui a pouco um amigo aí vai nos ajudar. A todos vocês, meus parabéns, muitas felicidades, que Deus possa cada vez mais multiplicar essa data por muitos e muitos anos. Mas muito bem, agora, como vocês já sabem, hoje abrindo a janela da arbitragem, e é claro, começando com ele, com essa grande expressão da arbitragem paraense, que está nacional, o grande assistente Jorge Brasil Mourão. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite. Mourão, os nossos telespectadores, nossos amigos internautas, quer saber como começou a carreira do Brasil? O que foi que levou o Brasil a se tornar árbitro? Diz passagem, no período dos anos 80, ali você trabalhava tanto como bandeira como também como árbitro. E o Brasil, Gino Leão chegando agora. Gigi, Papão, se classificar domingo, o vinho vai ser por minha conta. Opa, já vou ganhar um vinho. Se eu pensando em se classificar. Obrigado, Gino Leão. Um abraço para você, uma boa noite, é claro, muito obrigado pela audiência. Então, Brasil, conta para os nossos internautas como começou essa carreira, o que levou você à arbitragem, filho de Santarém. Com você, Brasil. Kleber, boa noite mais uma vez a todos. Começou em 1975. Uma quadra de futebol de salão. Eu tinha um time por nome Botafogo. Então, o meu pai era promotor e eu gostava muito de futebol. Sempre gostei, e aí faltou o árbitro. Como eu era uma pessoa muito calma e tinha um respeito já desde sempre, assim, porque eu era muito responsável pelas coisas que eu fazia. Aí então apita o jogo. Aí eu disse, mas meu time, isso não tem problema. Tu vais apitar a regra. Como eu conhecia a regra de salão, eu comecei no salão. Aí nesse dia mais não parou mais. Aí começou. Quando foi numa excursão lá próximo de Santarém, eu quebrei o tornozelo. Aí na recuperação, eu jogava no América em Santarém. Aí quando veio a recuperação, eu demorei para recuperar aquelas coisas todas e eu passei uns 6 meses. Naquela época era engessado, não tinha o recurso que tem hoje. Aí quando eu voltei, o finado Arthur Martins, que era o diretor da província do Pará em Santarém, ele disse assim, vamos pro campo. Aí eu só tinha 17 anos ainda. Na época, aí já tinha passado de era 78. Aí eu fui, aí ele me levou. Tanto insistiu, mas como era aquele cara, eu disse, tá bom, você quer que eu vá, eu vou. Mas o meu material é esse, eu só uso se for Adidas. Certo. Aí ele comprou duas camisas, a minha Adidas, duas bermudas Adidas e 2 meiões, e mais uma chuteira Adidas. Certo. Isso foi que ele me deu. Quando eu cheguei, ele me deu o livro de regra.
Aí o livro era pequenininho ainda, sabe? Assim, disse, ó, é isso aqui? Eu disse, é. Aí ele me deu aquele perguntas e respostas. Aí eu, antes de terminar a reunião, disse, é isso aqui que o senhor vai perguntar para mim? Pô, eu já tinha concluído meu segundo grau. Aí eu olhei o livro, reli umas 3 vezes no espaço que ele me deu. Ele disse, eu vou fazer 10 perguntas para ti. Se tu acertar 6 perguntas, pronto. Nesse período era dessa forma, não tinha, claro. As coisas mudaram muito, mas era chegar, perguntou e... Nessa época só teve um curso, parece, se eu não me engano, foi aqui em Belém. Mas eu não era da minha época, ainda era muito novo. Aí eu peguei, das 10 perguntas eu acertei 10 perguntas dele. Aí disse, pronto. Aí na semana que vinha ia ter o Raifran em Santarém. Quem foi apitar em Santarém, esse Raifran? Raifran Brasil, é São Francisco e São Raimundo é um dos maiores clássicos lá, é como um Remy Paysandu aqui em Belém. Lá em Santarém, Raifran, que eu tive a felicidade de arbitrar, vários Raifran, é o clássico local lá de Santarém. O finado Zé Maria Dias foi apitar esse Raifran. Aí o que o finado Arthur Martins fez comigo? Me colocou todos os jogos para mim ser regra 3 nesse ano. Certo. Então nesse ano, naquela época também tinha quem era a bandeira amarela e bandeira vermelha. O bandeira amarela e o bandeira vermelha. O vermelha era o substituto, eventual substituto do árbitro central. Aí então, quando chegou na final lá para decidir qual eram os times que iam para o quadrangular, aí tinha o time do presidente, vice-presidente da Liga e do diretor da Liga de Santarém. Aí os caras armaram para mim e não sabem o bem que eles fizeram para mim. Certo. Aí um simulou uma contusão, que era o árbitro, o bandeira amarela simulou uma contusão e o outro disse que escorregou lá, bateu o braço e que não dava para ele correr. Moral da história, de amarelo eu passei para árbitro. Isso aconteceu também, vou contar uma história, aconteceu aqui em Castanhal também, comigo. Nessa época ainda era o vermelho. Aí eu apitei o jogo, aqueles 15 minutos, eu não sabia se eu estava... Era a final do campeonato do estado. Dividiu para ter uma vaga para o quadrangular. Certo. Um desses 2 times era Norte e Santarém. Norte Clube e Santarém. Aí eu apitei uns 15 minutos, a rádio transmitindo, e eu ouvido, né? Aquilo ficava bem pertinho, né? Aí o cara dizia, ó, tá saindo bem aí naqueles 15 minutos eu acordei. E aquele impacto, opa, agora aqui é comigo. Como eu sei aquele cara magro, desengonçado, mas tinha um preparo físico muito grande, eu corria muito. Então a bola era teu estilo. Eu não tinha, era a primeira vez. Está sendo modesto. Era a primeira vez que eu estava apitando um jogo, lá amador, mas profissional lá. Aí eu corri em cima assim, mas em cima mesmo. Aí o cara levantava e eu estava em cima, não tinha como o cara reclamar. Aí foi para o quadrangular, se classificou o Norte. Olha só como é as coisas. Os caras fizeram mal para mim, que era para mim queimar, porque era filho do promotor e eu era o menino do Arthur Martins. Certo. Aí, na outra semana, foi São Raimundo e Fluminense, São Francisco e Norte. Aí o São Francisco pediu para mim apitar o jogo. O São Raimundo também pediu. O que aconteceu? Eu apitei no sábado São Francisco e Norte e apitei no domingo São Raimundo. É algo bem diferenciado mesmo, né? Foi, tinha que dar tudo certo mesmo na carreira. Eu apitei muito nesse dia o jogo lá, que o Norte se classificou, tanto que foi nos pênaltis, eu marquei 2 pênaltis e expulsei 5. Então, assim, Jorge Brasil, então, em resumo, na verdade, a arbitragem chegou na sua vida como assim de surpresa. Foi. Não foi nada, você não tinha aquela intenção, por exemplo, como eu tinha. Eu tinha a pretensão. Você não tinha. Ela caiu por na verdade, ali Deus te mostrou que você tinha um dom. Tá, você, ó, só mandar um abraço ao Lucídio Mota e o Ademir Marcelino já com a gente, uma boa noite para você. Hoje abrindo a janela da arbitragem com Jorge Brasil Mourão. E aqui o Severino Ferreira da Silva, lá do Sertão de Alagoas, cara. O grande amigo, boa noite. Aqui o Severino, um abraço do amigo aí. Junivaldo Pereira, que você conhece muito bem, da Assembleia Paraense. Boa noite, grande Brasil. Mandando uma boa noite para você. O Clésio do Apito, chegou a energia já no meu bairro para assistir um pouco o programa. O Clésio do Apito é o homem da pimenta.
é lá do Amapá, que nós conhecemos muito bem. Você sabe a situação que o Amapá está vivendo, né? Mas graças a Deus chegou a energia agora e já está acompanhando o programa. Hoje não é regra 18, hoje é abrindo a janela da arbitragem com essa fera, com esse monstro sagrado da arbitragem que tanto fez pela arbitragem do Pará e também nacional, Jorge Brasil Mourão. Então eu dizia, Jorge Brasil Mourão, como você, no começo da sua história, não foi uma coisa programada. Não. E aí Deus de repente mostrou que você tinha um dom. E aí você brilhou no cenário de Santarém. Como foi que o Brasil chegou até a Federação Paraense de Futebol a Belém? Foi num torneio que teve do Norte, foi feito em Santarém. Junivaldo está dizendo, tivemos o mesmo instrutor, nosso amigo França. França. Junivaldo está se referindo a Junivaldo Pereira, da Assembleia Paraense. Ou não? Aí teve um torneio em Santarém, aí eu daí ia fazer 18 anos. Era aquele senhor que registrava os jogadores, ele já faleceu, como é o nome dele? Da federação. Aí faltou um árbitro. Aí me convidaram por um acaso. Tudo tinha que dar certo para você mesmo, né? Me convidaram. Aí pegaram meu nome, pedindo. Aí eu comecei a tirar a regra, fui em regra 3. Alguém lá falou para ele, disse, não, ele sabe apita. Aí me colocaram para apitar no jogo. Eu apitei. Aí tinha que preencher documento, tudinho, que era da CBF, tudo. Foi isso que aconteceu. Aí me convidaram para me fazer um curso em Belém. Isso foi no ano? Não sei se foi em 83, já em 83, eu já tinha 81, por aí. Sei que foi numa época dessa, já na década de 80. Aí você veio para Belém? Não, eu não vi. Me convidaram, mas eu não vi, não quis vir. Eu não quis vir porque nessa época eu trabalhava, eu trabalhava em contabilidade e eu não tinha espaço para mim vir para Belém, não tinha como. Aí quando foi no outro ano seguinte, sim, eu vi, mas não tinha mais cursos, já tinha ocorrido o curso e eu fiquei, mas eu fiquei apitando. Aí foi quando veio a lei Pelé e a lei Zico, e quem tinha mais de 5 anos na função, aí eu peguei meus documentos todinho, peguei uma declaração da Liga de Santarém, anexei e mandei aqui para Belém. Aí eu vim com ela em mãos. Aí quando eu apresentei meus documentos, olharam para mim e disseram assim, se ele daqui no apito, imagine tu que é do sítio. Foi essa palavra que lembrando que nesse período, né, Brasil, nesse teu período é um período mais complicado, onde havia mesmo, num ciclo da amizade, num grupo de árbitros, havia aquela coisa mesmo de, se você é novato, vamos segurar você aqui, né? Não dava brecha de jeito nenhum, né? Não. Hoje a coisa é mais livre um pouco, né? Mas no período do Jorge Brasil, os que eram um pouco mais experientes, mais veteranos, não queriam dar espaço para quem estava chegando, né? Mais ou menos por aí. Porque eu tinha 19 anos, ainda ia fazer 19 anos, eu era muito novo, porque as coisas foram meteoros, assim, as coisas aconteceram muito rápido na minha vida. Eu cheguei para trabalhar com 13 anos de idade, 14 anos, aí o rapaz se acidentou, aí estavam atrás de contratar um funcionário. Aí eu disse, é isso aqui que o cara vai fazer? É isso que ele faz? Ele disse, é. Aí eu disse, eu sei fazer. O cara me olhou, você sabe fazer? Então agora, senta aí. Naquela época era da tipografia. Aí o cara me olhou, como é que tu aprendeu isso? Eu disse, olhando. Jorge Brasil Mourão, meus amigos internautas, também as internautas querem saber, qual foi o seu primeiro diretor, depois de você já firmado na Federação Paraense de Futebol, qual foi o seu primeiro diretor de arbitragem? Estou arrifando, finado arrifando. Doutor Arrifano. Isso foi no período já por aqui, por volta já dos anos 90, por aí? Não, o meu primeiro diretor foi o finado... Paz, fugiu agora. Mas o doutor Arrifano foi um dos diretores? Não, mas o meu primeiro não foi ele, não, foi Não era o período do João Adário? João Adário. Saudoso João Adário, que eu também tive a oportunidade, quando cheguei na federação, de conhecê-lo. Presidente da federação na época, quando você chegou na Federação Paraense, quem era? Doutor Euclides, não? Era o antes? Foi um ano antes, o Coronel Nunes, depois assumiu o doutor Euclides Freitas Filho, com o doutor Djalma. Aí eu peguei a era todinha do doutor Djalma e doutor Euclides. Quando você chegou na Federação Paraense de Futebol, quem era o nome mais propagado? Quem era o árbitro da época, do momento?
ou os árbitros que você possa citar aqui, que eram considerados os fera, os bambambam? Jaime Batista. Saudoso Jaime Batista, tá? Elegância em campo, era uma elegância realmente. Júlio Lima. Luiz Júlio. Alô, Luiz Júlio Lima. Alô, Júlio Lima. Você não atende os telefones e não responde, né, meu filho? Mas você vai ver aqui abrindo a janela da arbitragem, viu, Júlio Lima? Antônio Macedo de Oliveira, grande monstro, sagrado. José Maria Dias. José Maria Dias, Manel Francisco de Oliveira, que era considerado um dos grandes árbitros, né? Até hoje se fala muito que o Manel Francisco foi um diferencial na arbitragem do Pará. Isso eu ouvi muito quando eu cheguei. Sim, né? ele era os árbitros. Eu vou falar uma coisa para você depois lá mais na frente eu vou falar, mas o Jaime Batista também apitava muito. Né? Muito. O Jaime Batista era diferenciado também, era uma pessoa diferenciada no apito. Quando você chegou, que você realmente viu, que Deus mostrou, porque eu sempre falo, eu não sei se você, eu respeito sua opinião, não sei se você concorda, mas eu sempre digo que a arbitragem não é de paraquedas. Deus te dá o dom, você te mostra que você tem um dom. Não é qualquer um que nasceu para ser árbitro de futebol, nós sabemos disso. Quem foi o teu espelho? Em quem tu te espelhava? Quem você tinha como referência da época? Que você gostava de assistir e te inspirava, te dava incentivo no sentido de... Eu trabalhei com tantos árbitros, mas tantos árbitros bons, eram tão bons que Romualdo, Arnaldo... O cara trabalhou com Romualdo Arpe Filho, não é fácil. Arnaldo, José Roberto Reit, Aparecido... Bosqueira, chegou a trabalhar com Bosqueira? Todos esses árbitros da época, então era uma referência. Então, como eu tive o prazer de eles me verem apitar, geralmente naquela época você apitava uma preliminar e ia trabalhar sempre trabalhava na preliminar. Eu me lembro, eu nunca esqueço, ele tinha 13 anos ou 14, para 15 anos. O São Paulo veio jogar com o Paysandu aqui. Aí eu fui ajudar a colher a assinatura. Eu estava trabalhando, apitando o jogo Remo e Paysandu sub-17. O Paysandu foi até campeão nesse ano, na preliminar, e foi trabalhar logo em seguida no outro jogo, ajudando. Aí o treinador do São Paulo, que era o Tele Santana, chegou comigo e perguntou assim: quem é o nome daquele garoto que estava de lateral jogando pelo Paysandu? Era o Souza. Na época, o Souza é o cara de velha? O Souza, cara de velha, que brilhou com a camisa do Paysandu, grande lateral de passagem. Eu cheguei a arbitrar, quando eu cheguei a arbitrar jogos. Ele impressionou o Tele Santana. O Tele Santana disse aí, não é para estar aqui, ele tem que ir embora daqui. Era um bom lateral de passagem. Lateral esquerdo, se não estou enganado. O Tele Santana. Então, Kleber, esse daí foi os aprendizados. Você fez uma pergunta, eu não respondi. Mas olha, Romualdo, Filho, Aparecido. José Aparecido de Oliveira. Eu gostava muito, ele era muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo mesmo. E eu tinha uma pessoa que era referência para mim. Você conheceu. Ismaelino Castro dos Santos. O Arara, de Santarém. Ele apitava demais, apitava muito mesmo. Então, ele me dizia as palavras corretas no momento certo. Ele e o José Roberto Reit. Eu aprendi uma frase com o Reit, quando eu cheguei, eu tinha 21 anos, já estava com 21. Ele disse assim para mim: garoto, ele que me levou para São Paulo, diga-se de passagem, José Roberto Reit. Garoto, você tem que marcar um pênalti, o picolezeiro, de costa, vibrar. Ele não viu, mas ele vai vibrar. Regra número 1, ele dizia, o árbitro não ser burro. Essa é a regra número 1. Aí eu passo para eles a regra 18, não ser burro, tá vendo? Vocês estão ouvindo aqui a voz da experiência da regra 1, passada por José Roberto Reit, que eu conheci na Granja Comarim em 2007, tive a satisfação de conhecê-lo, tanto ele como Arnaldo César Coelho, que aliás é uma das grandes referências da arbitragem nacional, mundial, Arnaldo César Coelho e José Roberto Reit. Tá vendo? A regra 1, não ser burro. A minha é a regra 18, não ser burro. Ele falava isso. O Reit falava, tanto que quando eu cheguei em São Paulo, aí eu liguei, vou ligar para ver realmente se o cara me conhece. Ele está assistindo, né? Ele está assistindo. Se o cara me conhece.
Aí eu fui lá na Federação Paulista, o presidente era o presidente de arbitragem lá era o doutor Astolfo, e o presidente era o doutor Fará, da Federação Paulista. Aí eu falei com a secretária e perguntei como é que eu fazia para falar com o Roberto Reit. Aí ela disse, eu vou ligar. Como é? Eu expliquei que eu era de Belém do Pará, de Santarém, que ele me conhecia, que ele tinha me feito um convite. Demorou muito, o cara chegou lá. Chegou a fera lá. Chegou e foi me colocando lá, falar com isso, falar com esse, já foi me colocando para me sindicalizar. A ideia, de repente, que você se transformasse no árbitro paulista lá, da tua Federação de São Paulo. Eu apitei, a minha melhor partida até hoje eu digo, que a melhor partida que eu apitei na minha vida, o meu melhor jogo, eu apitei num aterro, lá no Corinthians, no campo do Corinthians, na Zona Sul, no Corinthians. Eu apitei Nápoles, a uma final do campeonato, lá, do aterrão. Do terrão que hoje chama-se de várzea. É desafio do Galo. Que é o futebol amador que a gente chama aqui. Desafio do Galo. Tá certo. Aí, ó, então, pra mim foi o melhor jogo da minha vida. Viu, galera? Tá vendo? Ó, sexta-feira, você já sabe, toda sexta-feira teremos sempre um convidado aqui. Aqueles que fizeram a história, que deixaram o legado, que muitas das vezes são esquecidos. Hoje com a gente, inaugurando, abrindo a janela da arbitragem, Jorge Brasil Mourão. Diga-se de passagem, ele vai já contar daqui a pouquinho a sua passagem brilhante de um jogo que tenho certeza que marcou a sua carreira, que foi um jogo da seleção, um amistoso da seleção brasileira que aconteceu aqui no antigo Mangueirão, seleção brasileira com a seleção de Marrocos. Essa fera aqui era um dos bandeiras, tá? Mas daqui a pouco ele vai contar, e quando ele dá uma respirada aqui, a gente vai falar da Série C aqui pro nosso público, viu? Ó, Brasileirão da Série C, Paysandu e Clube do Remo estará em evidência neste final de semana, dizendo que o Paysandu joga no domingo. Aliás, o Paysandu joga todas as suas cartadas no domingo. Paysandu e Ferroviário lá do Ceará, com a arbitragem do Leonardo Cigari Zanon, lá do Paraná. E diga-se passar, esse jogo será no Olímpico Mangueirão, às 18 horas. E aproveitando, já deixo um convite para vocês acompanharem no Facebook, o Newton César Transmissões. Kleber Riba vai estar nos comentários, tá? Aliás, eu quero agradecer ao Newton César Transmissões o convite. Então, galera, se liga, a partir de 18 horas do domingo, Paysandu e Ferroviário com Newton César, tá? Vai lá, Facebook, Newton César Transmissões, Newton César vai narrar e Kleber Ribas, que muito me honra esse convite do Newton César, nós vamos estar nos comentários técnicos da partida e sempre que houver necessidade também estaremos nos manifestando com relação ao trabalho, ficaremos de olho no trabalho da arbitragem, diga-se passagem. Aliás, agora aí José Nazareno Palheta, que traz São João da Boa Vista, mandando um abraço para você, dizer que ele deve muito a você também, né? A experiência com que ele ganhou, com que ele conquistou ao longo da carreira. José Nazareno Palheta, Magno, se eu não me engano, né? Tá lá em São João da Boa Vista e nós iremos lá em São João da Boa Vista. Ele já falou que ele vai levar a gente lá. Vamos lá, tem um igarapé lá que é top, show de bola. Nós vamos lá. Bem, já o Clube do Remo vai jogar na segunda-feira, rapaz, lá no Almeidão, na Paraíba, às 20 horas, 8 horas da noite, Botafogo da Paraíba e Clube do Remo. Clube do Remo está mais tranquilo, está mais em berço esplêndido, já está com o pé na segunda fase, diga-se de passagem. O Clube do Remo, para mim, já está com o pé na segunda fase. A arbitragem será do Thiago Duarte Peixoto, de São Paulo. Diga-se de passagem, um dos mais injustiçados árbitros no Brasil. Para mim, um baita de um árbitro, mas ele errou. No Corinthians e Palmeiras, ele expulsou o jogador errado, não tinha o VAR, e ele não voltou atrás, e desde ali, foi em 2018, desde ali arrebentaram com esse rapaz, porque ele errou. Na verdade, quem fez a falta foi outro, ele expulsou um jogador do Corinthians, mas na verdade quem deu para ser expulso era o outro jogador, e isso arrebentou, né? É aí que eu te falo, que quando tu falavas, a gente conversava muito, eu conversei várias vezes com você, Domingão, as pessoas com que eu trabalhei assim, Domingão, Júlio Lima, Macedo, Paulo Melo, então, eu nunca fui omisso, nunca um árbitro meu passou batido, nunca. Não pode ser, assistente não pode ser omisso. Então, eu assisti esse jogo, eu assisti um jogo também do Deus nosso paraense, FIFA, onde o Deus
a decadência dele por uma covardia de um assistente nosso. Não, eu não vou citar o nome. Nós vamos chegar lá, vamos conversar. Eu vou concluir aqui a Série D, nós temos clubes paraenses, e eu vou te perguntar tudo isso mesmo, porque o Delcio vai estar em evidência aqui, porque o Delcio é uma das maiores representatividades, porque não desaprendeu. Mas era o FIFA um dia desse, e eu vou perguntar a sua opinião a respeito disso já já. Olha, Brasil, Pará, Jorge Brasil Mourão, monstro sagrado da arbitragem paraense que sai nacional, hoje no abrindo a janela da arbitragem. Olha, pelo Brasileirão da Série D, o Independente vai jogar na Arena da Floresta, que nós conhecemos bem, lá no Acre, né? Agora o Brasil já teve lá essa fera aí, rapaz. Às 17h30 amanhã. Galvez do Acre, Independente de Tucuruí, mas o Independente não tem mais como chegar, infelizmente. Tomou logo 5 sacodes no início da competição, quando tentou se recuperar já era tarde. Com a arbitragem do Yuri Elino Cruz do Rio de Janeiro, né? O Independente do Tucuruí só cumprindo tabela, diga-se passagem. Bem, já o nosso queridíssimo Bragantino já está classificado para a segunda fase. Rapaz. Já o nosso queridíssimo Bragantino vai jogar somente na segunda-feira. Agora tem árbitro paraense atuando na Série D. Vai atuar o de Jonathan Costa Araújo, que dessa safra eu considero um dos principais árbitros mais disciplinadores desse atual quadro paraense. Está uma fase boa. O garoto lá de Marabá, ele vai até Goiânia, vai apitar Aparecidense e Vitória do Espírito Santo. Neste sábado, às 16 horas lá em Goiânia. Boa sorte ao de Jonathan Costa Araújo, que vai estar representando o estado do Pará. E ó, a segunda divisão do Campeonato Paraense, amanhã o grupo A2 já vai ter uma definição. Olha só, Brasil, o Caeté já está classificado, que é do grupo da Tuna. Amanhã sai mais um classificado para terminar essa primeira fase, nesse grupo A2. Ou Pinheirense ou Tuna Luso Brasileira. A Tuna Luso Brasileira está há 7 anos, há exato 7 anos, tendo por 8º ano, lutando para voltar amanhã a Tuna vai se classificar. A Tuna vai se dizer, ó, palavras de Brasil Marão. Amanhã Tuna e Pinheirense. Vai, eu estou querendo ir assistir esse jogo. Ó, lembrando que esse jogo é às 9h30 da manhã, lá no Abelardo Conduru, tá? E dizendo o seguinte, a Tuna Luso, para passar para a próxima fase, basta o empate. Pelo empate. Ao detalhe, uma vitória do Pinheirense, um abraço à Tuna, porque o Caeté já está classificado. Então, amanhã é um jogo decisivo, é uma final de campeonato para a Tuna Luso Brasileira. Boa sorte para a Tuna, boa sorte para o Pinheirense e a expectativa de ser um grande jogo, ok? Bem, galera, são 20h33, sexta-feira, programa Abrindo a Janela da Arbitragem, hoje inaugurando, é claro, ele, podia ser diferente, Jorge Brasil Mourão, a maior expressão da arbitragem, uma das maiores expressões da arbitragem paraense nacional, um dos grandes assistentes, um dos grandes bandeiras, que eu tive o privilégio e a satisfação de trabalhar comigo, eu trabalhar com ele, porque eu me virava no meio campo ali, mas eu sabia que lá ele dava conta do recado, porque ele bandeirava e apitava. Quando o árbitro fazia bobagem lá, ele corrigia. É ele mais uns outros aí, eu não vou nem falar. Deixa pra lá, quando eles vierem aqui eu vou parar. Muito bem, são 20h33 na Grande Belém do Pará. Chegou a hora disso aqui, que eu adoro fazer isso. Vamos lá. Abrindo a janela da arbitragem com Jorge Brasil Mourão. Brasil, primeiro reparo. Como foi que você... Porque eu vou dizer, meu primeiro reparo foi em 2001. O Mangueirão estava em obra, ia se transformar em Olímpico. E a meu primeiro reparo foi em 2001, na Curuzu, valendo 3 pontos do Campeonato Paraense. E eu confesso a você que quando eu recebi a notícia que eu estava escalado para apitar o reparo, eu não vou negar aqui, eu me senti, foi uma emoção, porque é o principal clássico da cidade. Como você recebeu a escala e o que você naquele momento sentiu quando você recebeu a primeira escala de um Remo Paysandu, que é o clássico principal aqui do estado? Eu não sei, as pessoas às vezes acham que eu sou tão humilde, da minha humildade. Frieza? Eu sou muito frio. Então eu sempre fui aquele árbitro e depois assistente que chegava primeiro no estádio, no campo de futebol. Eu chegava lá e eu me concentrava. Seu primeiro reparo foi quando? Foi em Santarém. Eu não lembro, mas foi em Santarém. Eu estava no começo. O reparo jogado lá e... Lá foi. Sim. Você atuou como bandeira ou como árbitro? Não, como bandeira. Como bandeira, tá. Como bandeira. Foi meu primeiro reparo. E depois eu vim para cá, tem vários
repaz de sub-15, sub-17, aquele tinha aspirante. Mas o que você sentiu quando você recebeu a primeira escala do seu primeiro clássico, o Rei da Amazônia? Kleber, eu te digo mesmo que naquela época, a década de 80 para a década de 90, foi o seguinte: fizeram Remo, Paysandu e Tuna. Eles fizeram um acordo com a federação. É o seguinte, que quem indicava os assistentes era Remo, Paysandu e Tuna. O Paysandu indicava um, o Remo indicava outro. A Tuna indicava um, o Remo indicava outro, a Tuna indicava um, o Paysandu indicava outro. Todos os jogos da Tuna e do Paysandu e do Remo tinha dois árbitros que tinha quase certeza que trabalhavam, que era eu e Dalmácio. Carlos Alberto Dalmácio Nunes, meu amigo Alberto Dalmácio Nunes, que vai estar aqui no Abrindo a Janela da Arbitragem. Então o que acontecia? A Tuna indicava geralmente o Dalmácio. Eu nunca tive veto, nem de Remo nem de Paysandu. Se era com Paysandu, Paysandu me indicava. Se era com Remo, Remo me indicava. E vice-versa. Então dificilmente a gente saía. Então o que aconteceu? Como só para não trabalhar muito, aí na época foi o... Tipo um torneio? Não, criaram o doutor Euclides, foi o doutor Djalma, que criou para ir um sorteio. Doutor Djalma Chaves, né? Aí indicava-se dois árbitros, a Tuna indicava um, o Paysandu, o Remo indicava outro e o quadro de árbitro indicava um outro, ia para um sorteio. Mas as cargas lá, eu não sei porquê, mas eu e Dalmácio tinha muita sorte para sorteio. Tu sabe disso. Nossa, mãe do céu, eu já não tinha essa sorte. Eu tinha muita sorte para sorteio. Para ir para a Bahia, então, quando ela entrava para o sorteio para ir para a Bahia, que meu sonho era conhecer a Bahia, todas eu perdi. Aí, naquela época era assim, olha só, tinha Dalmácio, tinha o Ivo Diniz Braga. Ivo Diniz Braga, pronto anda, rapaz. Lenilson, Pedro Paulo de Alcântara. Fera. E tinha os outros e vários árbitros, assistentes na época, que eram árbitros, mas eram assistentes também. Depois veio, já numa outra, daquele outro grupo, veio o Manuelino, aí... Então, no seu primeiro reparo você encarou com naturalidade? Não, sem problema, não teve problema nenhum. Tá, vamos pular para o quadro nacional. Que esse aqui foi muito sagrado na CBF, representou muito bem a CBF. E vou dizer uma para vocês, sabe quem dirigiu ele? O Pelé da arbitragem, o nosso saudoso, que eu tive a satisfação também de ser dirigido. Armando Marques, ele vai contar. E aí que ele vai ratificar de quem era Armando Marques. Não é igual o diretor de hoje de arbitragem não, que ó, só quer sentar na cadeira e ó, tá? Quadro nacional, você chegou em que ano no quadro nacional? 93. Em 93 e você ficou até? Até a final. Qual o jogo de mais relevância que você considera de jogo de maior expressão na sua carreira a nível nacional? Pô, não pode ter um outro se não seja Brasil e Marrocos. Não, eu estou falando a nível nacional, não estou falando internacional. Teve vários, teve mas aquele que você considera que marcou. Por exemplo, se eu não estou enganado, você estava não sei se você estava, naquele Ceará e Palmeiras, sim, lá no Castelão, no Ceará, onde foi o José Ribamar Ferreira de Araújo, que foi Copa do Brasil, que foi transmitido. Foi. Você era um dos assistentes? Isso, era eu, Pedro Jumar e Ribamar. Naquela época, teve 110 mil pessoas. Sim, interessante. Olha, atenção Brasil. Foi... 94. Jorge Brasil Mourão, essa fera aqui. José Ribamar foi o árbitro, ele era aspirante à FIFA já, né? E o Pedro Gilmar, não sabia me lembrar do Pedro Gilmar, não. Foi com bandeira? Foi, Pedro Gilmar Dantas da Cruz. Meus amigos aí do Ceará, foi no Castelão, Ceará e Palmeiras, eu não acredito. Não, 5-2 pro Palmeiras. Palmeiras. E eu marquei 2 gols de Viola. Olha só aonde essa fera foi parar. Tinham mais... Não tinha onde cabia gente no Castelão, né? 110 mil pessoas. Foi Copa do Brasil, jogo da volta, se eu não estou enganado. Aliás, eu não desmarquei, eu dei 2 impedimentos do Viola. Pra você ver, não é fera não, o cara é fera, parceiro, o cara é monstro. E aí foi um dos jogos marcantes também, que eu me lembro, eu estava chegando, mas eu acompanhei. Esse jogo, por que você tocou nesse jogo? Até para mim foi o Pedro Gilmar tá vivo e o Ribamar também.
esse foi um jogo, quando nós chegamos no mercado de Fortaleza, depois do jogo, no outro dia, nós demos autógrafo. Aí, tá vendo? Autógrafo, de tão boa que foi a arbitragem. Você lembra quantas mil pessoas no Castelão? 110 mil pessoas. 110 mil pessoas no Castelão para Palmeiras e Ceará no ano de 1995, com um trio paraense. E um desses que estava lá como bandeira, essa fera aqui, ó. E de lá, logo em seguida, nós fizemos um outro jogo. Eu vi com o Paulo Sérgio, parece, Paulo Sérgio de Oliveira, no Maranhão. Foi 90 mil pessoas também. No Castelão, no Maranhão. 90 mil pessoas. E lá no Maranhão, foi me fecharam aquele monte de gente em cima de mim, eu não sabia por quê. Aí o repórter lá de São Luís: ô, senhor Jorge, você está no jogo da seleção brasileira? Você está no jogo da seleção A escala você ficou sabendo no Maranhão? Sim, mas eu não acreditei. Eu não acreditei porque naquela época o nosso número 1 daqui era o Dalmácio. Dalmácio, Carlos Alberto Dalmácio Nunes. Era o Dalmácio. E não sei por que isso daí causou uma coisa... Ciumeira. Ele quer falar, ele não quer falar, ele quer ser modesto. Ciumeira, porque desde aquela época já tinha num grupo de arbitragem ciumeira. Daí teve gente que como tem até hoje. Tem gente que deixou de falar comigo por algum tempo, porque acharam que aí saiu aqui, porque foi o Zé Roberto Wright que me colocou. Você acha que eles querem dizer que tinha influência, teve peso? Não tinha nada disso. Dentro desse jogo, foi importante esse Palmeiras e Ceará, que eu me lembro muito que eu assisti esse jogo, porque passou para todo o Brasil. Aí veio essa escala sua, você foi o único bandeira do Pará a atuar nesse amistoso. Foi um amistoso no ano de 95. 95 também. Foi o seu ano, né? Foi seleção brasileira, a seleção brasileira oficial estava com todos os feras, né? Estava se preparando para as eliminatórias da Copa do Mundo, se eu não estou enganado. Roberto Carlos, Cafu. Brasil e seleção do Marrocos. Aí essa fera foi surpreendido com essa escala. Como é que foi para você quando você recebeu essa escala? E quando você chegou no Mangueirão para trabalhar? Não, aí eu cheguei no outro dia aqui, aí já tinha ligado para minha casa, já tinha feito aí a dona Helenice. Dona Helenice foi secretária por muitos anos da CBF. Ela ligou para mim. De arbitragem. Após o jogo lá em São Luís, eu já fiquei sabendo porque a dona Helenice que me ligou. Sério? Aí me comunicou, aí ela disse para mim: olha, você está no jogo da seleção, fique tranquilo, sem problema nenhum. Aí não teve realmente problema nenhum. Eu trabalhei no jogo que até hoje eu guardo aquela fita, umas coisas bacanas, né? Que que estava narrando o jogo era o Galvão Bueno. Galvão Bueno estava narrando esse jogo. Eu marquei 2 impedimentos no Brasil, onde um até que saiu o gol, aí ele disse: e esse de brasileiro ele só tem o nome, mas... Então isso foi bacana, foi gostoso. Coisas marcantes, tá vendo Brasil? Tá vendo Brasil? Olha só, Brasil também, tá vendo Brasil? Esse é Jorge Brasil Mourão, monstro sagrado da arbitragem paraense, que representou por muitos anos o estado do Pará, a sua Santarém também, porque ele levava o nome de Santarém, ele é filho de Santarém, brilhou, uma carreira show de bola, está aqui no Abrindo a Janela da Arbitragem. Você teve vários diretores ao longo da sua carreira de arbitragem, mas vamos falar especificamente o que representou na sua carreira o Pelé da arbitragem, que eu tive a felicidade de ser dirigido por ele também, o nosso saudoso Armando Marques. Olha, ele era intempestivo, né? Não, ele para mim... Ele era durão. Para mim, ele sempre me tratou muito bem, era muito educado, muito educado. Eu não sei porque pela humildade, a pessoa tem que ter, todo ser humano ele tem que ter humildade. Se ele não tiver humildade, ele não chega em lugar nenhum. Eu cheguei na sala do Armando Marques. André, acho que chegou! Aí o que aconteceu? Estava lá. Estava lá de Pernambuco, o Wilson Souza de Mendonça. Wilson Souza de Mendonça, monstro. Chegou do Rio Grande do Sul, que apitou 3 Copas do Mundo. Carlos Eugênio Simon. Estava o que você me mostrou até aquela foto dele, que foi FIFA também. Márcio Rezende. Não, o Márcio não era o Márcio, era o... Que você
me mostrou a foto, estava eu, você, ele, o... Wagner Tardelli, rapaz, Rio de Janeiro, parceirão. Aí chego do Rio, na época era um árbitro do Rio. Aí estava todo mundo lá na sala, aí a dona Helenice me anunciou. Seu Armando Marques, seu Jorge Brasil, lá do Pará está aqui. Ele disse, manda entrar. Aí eu entrei. Quando eu entrei, ele pegou todo mundo lá, mandou todo mundo levantar, olha, isso aqui, ó, olha o perfil. Eu magro, né? Olha o perfil deste árbitro. É este que eu quero. Vocês têm que ser assim. Aí ele mandou alguém lá, FIFA, me servir café para todo mundo, cara. Mano, tu tá me desconhecendo, tu acha que eu vou servir café? Ele virou para mim, sirva café para todo mundo. Eu peguei lá, coloquei, servi para todo mundo, não caiu minha mão. Qual foi o presente que eu ganhei? Eu não entrei nem em sorteio, já fui escalado, direto. Coisas do saudoso, do Pelé, da arbitragem Armando Marques. Ele também gostava muito do Domingos. Ele vai contar muito aqui essa história do Domingo Viana, viu? Vai contar, ele tá assistindo. O primeiro jogo da vida do Silvano, eu estava sentado, Armando Marques na cabeceira e eu não fui. Aí o doutor Armando perguntou para mim assim, Silvano, eu disse, tem um preparo físico excelente, vai apitar lá em Castanhal, ele estreou em Castanhal. Mas nunca ninguém soube disso aqui, eu estou contando isso agora para você. Conte ali para os nossos amigos internautas. Então a primeira pessoa que soube do Silvano fui eu. Nem que o doutor Armando me perguntou e eu dei uma informação boa do Silvano e ele colocou o Silvano. Ele estreou lá em Castanhal, num jogo em Castanhal. Silvano Souza dos Santos, que de passagem é irmão do árbitro que está mais do que nunca em atividade agora, está arrebentando do Nadilson Souza dos Santos. Então, essas coisas, então todo mundo ficava que eu não sei o que. Olha, eu tenho para mim, como eu cheguei várias vezes, eu tenho ele com um grande assistente, Márcio Gleice Correia Dias. Muito bom, muito bom. Outro injustiçado, Márcio Gleice Correia Dias, sabe por que é injustiçado? Porque brigou com, Brigou com Delcio. Eu sei de toda a história, tá? Desde a briga com Delcio, né? Com essa onda do sindicato aí, atrapalhou. E o Márcio está voltando em evidência agora. Está saindo, mas ficou um tempo sem sair. Então, nesta época do Márcio, eu falava com o Márcio, ele estava recente também como professor, né? Lá em Santa Isabel, se eu não me engano. Eu falava para ele, Márcio, tu tem licença, tu tem férias, tu tira férias, vai lá no Rio. Mas eu não sei porquê. Porque tem uma máxima que diz assim, se você não é visto, você não é lembrado. Você não é lembrado. Todo ano, quando chegava em março, eu ia me embora para o Rio. Como eu tinha onde morar, meu irmão era militar, eu tinha a casa do meu irmão no Rio de Janeiro. Quando eu não ia para a casa do meu irmão, eu ia para a casa do nosso maior amigo no Rio de Janeiro. Sérgio Cristiano. Sérgio Cristiano. Poxa. 10 mil de show. Era um cara espetacular. Depois, já de alguns anos, o Domingão começou a ir. Eu comecei a falar com o Domingão. Aí o Domingão começou a ir comigo. A gente ficava lá. E aí o Domingão, às vezes ia eu, o Domingão e Ferraz. Aí na quarta-feira era escala. A gente chegava lá 12 horas, 1 hora. A gente chegava lá na CBF. Brasil! Então o Armando Marques, o Pelé da arbitragem, foi um diretor de muita importância. Mas para mim, o melhor diretor, para mim foi aquele mineiro que eu peguei, que faleceu, ele era militar. Ives Mendes. Doutor Ives Mendes. Não podemos esquecer do Dr. Edson Rezende, de passagem também. Não, Edson Rezende foi outra pessoa que confiava muito em mim. Doutor Ives Mendes, né? Ives Mendes e o doutor Edson Rezende também confiava muito em mim. Todo mundo, o doutor Armando Marques ligou várias vezes para mim, o doutor Edson, Domingão é sabedor disso, ligou para mim no meu celular, ligava para mim para perguntar determinadas coisas. E o doutor Ives Mendes, o pessoal dizia que eu era a menina dos olhos do doutor Ives Mendes no Pará. Comigo o nosso saudoso Pelé da arbitragem, Armando Marques, era só na porrada, por causa do meu tamanho. Mas ele dizia, traz esse baixinho aí, ó o parazinho aí, mas ele vai lá e resolve. Aí ele mandou levantar, ele tinha esse costume, né, mandar levantar, né, mandou você levantar, ele mandou levantar. Eu estava numa convenção, que agora não, antes era liberado, você podia assistir lá antes do início do Campeonato Brasileiro.
e você podia assistir lá a palestra, né? Hoje se faz por videoconferência. E numa dessas eu fui, aí a dona Lenice me apresentou, olha, daqui o Kleber Ribas, o Lenice e o Cláudio. O Lenice e o Cláudio. Quando ele me viu, ele mandou levantar, levanta aí. Tava toda a neta da arbitragem no auditório, isso lá na rua da Alfândega, lá onde era a CBF. Na rua da Alfândega. E aí, pra minha surpresa, eu fiquei olhando assim, viu, Brasil? Eu fiquei olhando assim, não, levanta aí, Parazinho. Saudoso mestre, monstro, Armando Marques. E eu levantei. Aí ele falou assim mesmo pra todo mundo, ó, você tá vendo aí? Olha o tamanho disso aí, isso é tamanho de árbitro. Mas, ó, ele tem que ser muito bom para pertencer ao meu quadro. Tem que ser, aliás, muito bom mesmo, com esse tamanho. Ó, deixa eu dizer uma pra você. Brasil, são 20 horas e 51 minutos, temos 9 minutos de programa. Uma alegria muito grande hoje na inauguração do programa, abrindo a janela da arbitragem com esse monstro sagrado aqui, Jorge Brasil Mourão, de muitas histórias e de muita experiência no cenário, não só paraense como nacional. Como você vê o momento atual da arbitragem nacional? Olha, Se você tivesse dado uma nota para a arbitragem nacional hoje, quando eu falo em nível nacional, inclusive em nível de Pará. Tem muitos árbitros bons, tu sabe disso, a gente acompanha, a gente vive futebol, a gente janta, a gente almoça, a gente merenda futebol. Então a gente assiste muitos jogos. Agora, infelizmente, quem comanda a arbitragem... Você não está satisfeito com a administração do Leonardo Gaciba à frente da... Não era batalha. Se isso foi uma surpresa negativa, você esperava um pouco mais do Leonardo Gaciba? Lógico. Aonde você acha que o Leonardo Gaciba está pecando, Brasil? Olha, eu acho que ele não está tendo um critério. Para uns... Mas critério nunca teve também, né? Para uns, ele... É o que nós chamamos as benevolências da lei. Para outros, não. Pô, Os rigores da lei. pô, tá, você errou. Mas será que o Delcio, o Andrei, não tem condição de apitar uma primeira? Vamos chegar lá, vamos chegar Não, chegar você no fez a Pará. pergunta e Vamos eu chegar. estou dizendo, você perguntou nível de CBF, então todos os dois são CBF. Sim. Todos os dois têm condições. Todos os árbitros, os dois que eu citei, Andrei, eles têm condições. Infelizmente, o Gaciba nunca passou um teste físico. E quem está falando isso, Gaciba, sou eu. Eu te carreguei. Olha só o que o Jorge Brasil Mourão está falando, viu, meu presidente Leonardo Gaciba, meu amigo. Eu te carreguei lá em Campo dos Elíseos, lá na pista da aeronáutica, eu te carreguei para te poder ver se tu completava. E tu não completaste? Carregar, a gente fala no jargão da arbitragem, é aquele incentivo. Você vai do lado, tá, e vamos, viu? Esse que é o carregado no jargão da arbitragem. Então, poxa. Você carregou o Leonardo Gaciba. Ó. Pô, sabe disso, quem está falando sou eu. Ele me conhece, trabalhou bem uns 10 jogos comigo. Tivesse dar uma nota para a arbitragem nacional. Hoje. 5. Vermelho. Vamos aqui. Sabe por que eu dei 5? Pelo fato de não ter critério. Os árbitros não têm critério. Pô, se o árbitro é de decisão, o VAR é de informação, o árbitro é de decisão. Você não pode aceitar coisas que o cara lá não tem certeza. E ele, são 8 que estão ali observando. Ainda dizem errado. Então os caras, um árbitro marca uma coisa, o outro marca outra coisa, outro critério. Então, mano, não tem outra nota para dar, senão ser 5 ia ficar para nós, seria mais baixo ainda. Esse é Jorge Brasil Mourão. Fala mesmo, né? Tem conhecimento para isso. Arbitragem paraense. Kleber, na atualidade. porque quando eu cheguei aqui, eu ia pedir para você não me perguntar isso. Porque eu sou não. Eu sou verdadeiro. Então, não é isso que o público quer saber. Aonde a arbitragem paraense hoje, quem é que comanda a arbitragem paraense? Lúcio Pujucano. Quem mais o outro? Vai dizendo o outro. Não tem. Não, tem. Paulo Romano, faz parte. Paulo Romano, Adélcio Torre, presidente da federação. Vem cá. Me diz. Nada. Tinha uma comissão, só tem Elinéia. Elinéia lá e... Pô, Pode falar. tu queres que eu diga o quê?
Nós estamos dirigindo por quem? Quem foi Lúcio Pujucã? Diga passagem, uma excelente pessoa, Não, um cara 10. Você me pôr, me É o que eu sou. Isso. É o que eu sempre falo aqui, Brasil. O Lúcio Pujucã, ele fica bem esboladão comigo. Muito. Eu sempre falo aqui o Lúcio Pujucã, diretor, porque trabalhou comigo vários jogos, um cara probo, um cara íntegro, honesto, sério, direito, um cara super gente boa, mas como diretor de arbitragem não deu. Então, você já respondeu por mim. Então eu sou um cara sincero. Se me perguntar, se eu disser para ti que tu errou, tu errou. Quantas vezes eu cheguei contigo trabalhando, não trabalhamos muito, mas eu cheguei, Kleber, aqui, isso. Não sei se era porque pelo respeito, mas você me ouvia. Eu ouvia. Tem que ouvir a fera, né? Então, poxa, Domingão tá aí. Traz o Domingão para ele contar quem é o Brasil. Ele vai vir aqui. Só para encerrar, você perguntou na arbitragem nacional. Eu fui por 4 anos consecutivos, fiquei entre os 4 melhores assistentes do Brasil. Aí, tá vendo? Então, fera. Para mim, isso foi, mas isso para mim nunca, sabe, Ele vai descer. Eu sempre fui aquele cara humilde. E ó, Brasil, dá para te vir apitar aqui no Farinhão? Eu cansei de vir. Entendi. Poxa, agora, dá para te apitar tal lugar? Muitas vezes dizem assim, ó, vou de graça, não vou cobrar nada. Se eu desse minha palavra, podia vir um valor que tem. Então, quando você tem caráter, você tem que ser respeitado. Então, eu sempre tive caráter. Quantas e quantas vezes eu dei minha palavra, você sabe disso? Sim, jamais eu vou voltar atrás. Dei minha palavra e vou até o fim. Eu não tô falando aqui da pessoa. Pujucã, você mora no meu coração, você sabe disso, nós já conversamos muitas vezes, mas como diretor, infelizmente, eu acho que desses últimos que passaram, você é o mais fraco. Quem é, na atualidade, para você, eu não diria o melhor, porque eu sempre tive uma coisa comigo, você tem a sua opinião e eu respeito. Para mim não existe o melhor arbitragem, porque a arbitragem é momento. Quem é para você, no momento, o fera da arbitragem do Pará? Olha, é minha opinião, chama Andrei da Silva. Andrei da Silva. Só você, Leonardo Gaciba, que não dá uma oportunidade para o Andrei na Série A. O cara vem pedindo passagem há 3 anos e mais um ano que ele está arrebentando na Série B. O cara não dá oportunidade para o cara na Série A, rapaz. Olha, o Andrei... E está arrebentando com o Delson, não bota o Delson mais na Série A. O Andrei de 90, o Andrei desde 95. Olha só quanto tempo o Andrei está. Desde 95. O problema é que o Andrei foi injustiçado, não sei porquê, as pessoas aqui, infelizmente, não sabem tirar as coisas. O pai dele não tem nada a ver. Tocou o que eu já falei aqui. Não tem nada a ver. Arrebentaram com o Andrei porque o pai dele, sabe quem é o pai do Andrei? O Ailton Silva. Ailton Silva, um monstro sagrado da comunicação paraense, grande jornalista esportivo, e as pessoas confundiram as coisas. Quando o Ailton Silva sentava ali a crítica lá, eles desforravam no filho dele. Filho, pra cima de mim não, a gente sabe. Quem arrebentou com o Andrei, tá? Misturaram as coisas. Não podiam descontar no pai, descontavam no garoto. E descontaram no garoto. Por isso que atrasaram a carreira do garoto. Verdade disso, porque o Andrei nunca fez. Eu estava assistindo um jogo no Mangueirão, um repá, com 7 segundos de jogo. 7 segundos, o jogador do Paysandu quase rasgou a barriga do jogador do Remo. O Delson não teve coragem de expulsar o jogador por 7 segundos, pô. E o Andrei, viu? Nunca teve oportunidade de repar, né? Outra do Delson lá, eu não vou citar o nome do colega lá, mas vocês vão lá no jogo do Palmeiras. No jogo do Palmeiras, que foi onde foi que enterraram o Delson. A derrocada, né? O culpado foi o assistente do Delson. Foi na frente dele, Kleber, não tinha 3 metros do Eu recordo esse jogo e eu vou dizer o nome do assistente, foi o Elcio Araújo. Pô, tá 3 metros, o cara viu tudo, pô. O Elcio Araújo naquele jogo, tá? Ele recorda muito bem, eu falei aqui, foi Palmeiras, não recordo, mas eu não recordo qual foi o adversário. Mas foi nesse jogo que o Elcio Araújo, e eu disse aqui, não me vem dizer pra mim que ele não viu, ele não, na frente dele, ele não ajudou o Delson. Ele não ajudou o Delson. Ele enterrou se omitiu. Ele enterrou o Delson, Perfeito. acabou a carreira do Delson, foi ali naquele jogo. Que o Delson passou 7 minutos analisando o VAR, 7 minutos,
Quando voltou, quando deu o acréscimo, deu 4 minutos de acréscimo. Pelo amor de Deus, foram 9. Esse jogo eu falei aqui. 9 minutos. Ninguém diz pra mim que o assistente não teve, tá com uma visão bem melhor e se omitiu. O assistente tem a visão mais periférica do jogo. Do jogo, exatamente, perfeito. Não existe. O que existe é a omissão de assistente, que não acontecia no nosso período. No nosso período não tinha isso não. No nosso período, esse aqui, Salsi Maria Tavares, Carlos Alberto Márcio Nunes, Alberto de Lamira Pinto, F. Carlos, o Alicinho lá da Paraíba, né? O Alício Pena Júnior. Não, o Alicinho. Assistentes que ajudavam o árbitro. Hoje tem bandeira, assistente, que se omite, que arrebenta com ela. Mas se ele não gostar do árbitro, ainda mais se ele não gostar do árbitro, um abraço. Bem, galera, são 21 horas em Belém do Pará, show de bola, que, olha, muita história, contou tudo. Brasil, as suas considerações finais para o meu público e manda o que você diria agora para os assistentes que estão em atividade e para os assistentes que estão querendo, estão galgando, estão em busca de uma carreira promissora na arbitragem. Eu agradeço a você, Cléber, pelo convite, para contar a história, que eu sou uma lenda viva hoje no Pará, que eu acho que só quem sabe mais história que eu, só o Marcelo e o Júlio Lima hoje aqui. Mas eu sei muita mesmo. Eu conto e as pessoas... Considerações para o... Eu quero agradecer a todos vocês que estão nos assistindo e vocês que pensam que querem ser árbitro, esqueçam o que você tem com um colega lá fora. Ali é a sua profissão e a dele. Ali você tem que esquecer tudo. Se você brigou com a sua esposa, deixa a sua esposa lá. Não leve para campo. Eu sempre soube distinguir isso. Então, gente, quando você tiver um problema que você não está conseguindo tirar, peça para sair desse carro. Peça para sair, eu falo isso para vocês. Peça para sair desse carro. Não vá prejudicar o colega. Porque o que fizeram com o Delso não foi o Gaciba que tirou o Delso. Quem tirou foi o assistente. Para mim, não teve. Foi o assistente. Infelizmente, o Delso teve que pagar o preço da covardia de um colega. E vou dizer uma coisa, hein? Desde quando retornou, aí também depois ele deu margem porque ele faltou aquele jogo na Série A, nunca mais teve oportunidade na Série A. E o Delso é um árbitro Série A, mas pelo andar da carruagem, enquanto o Gaciba estiver lá, ele vai trabalhar mais na Série A. Trabalha, tá faltando ele mesmo ir. Ele tá faltando ele pegar um dia, passar um final de semana e conversar com o Gaciba. Vai lá, o cara tira. Não, pô, aconteceu. Agora dá desculpa, coloca lá. Ah, peguei um engarrafamento. Pô, Delso, pelo amor de Deus. Jorge Brasil Mourão, vem cá aqui, vem cá. Vamos manter aqui. Ó, galera, é o seguinte, Jorge Brasil Mourão. Olha, gente, tá aqui, ó. Isso aqui é um reflexo de. Já está parado há algum tempo. Não, Brasil, tô pensando 78. eu não poderia fugir, eu ia esquecer, mas não posso esquecer de fazer essa pergunta para você. No Pará, não a nível nacional, melhor presidente de federação, na sua opinião? Euclides Freitas Filho. Ó, Euclides Freitas Filho. Qual a visão, na sua visão, da administração e que você também fez parte do coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, que hoje é vice-presidente da CBF? O coronel, ele esqueceu um pouco do futebol profissional e investiu no amador. Mas ele fez por... Tu sabe o motivo, né? Então, eu acho, para mim, eu esperava muito mais. Ainda mais ele como sumiu a presidência da CBF e hoje vice-presidente de novo. Eu acho que, sabe, era pra gente... Mas quer dizer que falta mais empenho dele para com o futebol, com o futebol, principalmente com a arbitragem? Com certeza. Olha, aonde foi que ele surgiu no esporte? Quando ele foi comandar Santarém. Ele foi presidente lá. Ele nunca fez nada. Coronel Nunes foi presidente, mas... Foi, eu não sabia desse detalhe. Então ele começou lá. Ele começou lá, em Santarém, na Liga Esportiva de Santarém. Ele nunca fez nada nem pela Liga, nem para Monte Alegre, que é a terra dele. Uma nota para a administração do coronel Antônio Carlos Nunes de Lima, que você, obviamente, também fez parte. 7. Nota 7. Uma nota para o presidente Euclides Freitas Filho da sua época. 10. Euclides Freitas, nota 10. 10. Tá certo. Muito bem. Olha, galera, passamos 4 minutinhos, meu muito obrigado. E é claro, com as bênçãos de Nossa Senhora de Nazaré, do Todo-Poderoso Senhor nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, pedindo sempre que leve muita proteção, muita bênção a vocês, tá?
Quer falar alguma coisa, Brasil? Pode ficar à vontade. Queria só agradecer a todos vocês, os colegas. Eu estou passando pela ainda uma recuperação muito grande, que ontem fez 30 dias da Sim, nossos então, sentimentos. Às vezes a gente engaja, às vezes não está bem à vontade ainda pelo baque, porque pela afinidade que eu tinha com o meu irmão, que ele era o mais velho e da segunda geração, né? Porque são muitos. É verdade. Olha, Brasil! Brasil e Brasil! Brasil, mais uma vez, que chegou mais um fim de semana. Não esqueçam, tá? A pandemia, infelizmente, ainda está por aí. Continue se cuidando, use máscara. Aqui, o Brasil veio aqui, eu trouxe a dele, rapaz. Que use máscara, continue se cuidando, com álcool gel, entendeu? Mantendo a distância, tá? Outro detalhe importante. Se beber, não dirija, ao dirigir, não beba. Não pense só na sua vida, pense na vida do seu próximo. Ó, segunda-feira, programa Regra 18, normal, e vamos falar da regra 6, a regra dele. A regra de outros oficiais de arbitragem, que hoje é outros oficiais de arbitragem, mas que é a regra dos assistentes, né, dos bandeiras. E outro detalhe importante, na outra sexta-feira, mais um convidado ilustre vai estar aqui com a gente, no Abrindo a Janela da Arbitragem. Hoje, mais uma vez, meu muito obrigado, Rio Brasil, muito obrigado. Você não tem noção do quanto você engrandeceu nesse programa inaugural do Abrindo a Janela da Arbitragem. E tenha certeza que... Eu vou bater um papo um dia com você, só para contar as histórias. E eu dei um detalhe, e tenha certeza de uma coisa, que enquanto eu tiver voz aqui, voz no rádio, voz na televisão, eu sempre vou trazer esses árbitros, que para mim sempre serão árbitros, para mostrar para o Brasil, porque é muito fácil o árbitro chegar aos 45, aos 50, aí a federação ou a confederação estão dando uma camisa ilustrativa do Brasil com o número de jogos, já deve ter visto, com o número de jogos que o árbitro fez. Ora, padroniza, bota uma camisa padronizada para arbitragem, aí dá a camisa da seleção brasileira. Sabe por que eu digo que não foi feito nada? Não foi feito nada e nunca vai ser? Poxa, quantos árbitros nossos, estão aí, nunca tiveram nem sequer um troféu. São pessoas que são... Não é uma plaquetazinha, né? Dá um troféu, campeonato tal, próximo campeonato. Ó, Antônio Macedo de Oliveira, vamos homenagear o Macedo. Pô, gente, para com isso. Doutor, você que é o presidente, doutor Adelso, né? Poxa, o próximo campeonato homenageia um árbitro. Um árbitro, tem Macedo, tem Júlio Lima, que ainda está em atividade, teve o Jaime. Pô, a família está viva. Mas como é que ele vai homenagear que agora para a segunda divisão, até reduzir 50% o valor da cota, eles reduziram? É isso aí, galera. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana.